Se você já ficou dúvida o que é PSA livre, que aparece lá no exame de PSA quando você pega o resultado no laboratório, e você não faz ideia do que é PSA livre e o que ele pode indicar em relação PSA livre sobre o total, eu sou o Dr. Jonatas Teixeira e nesse vídeo eu vou te mostrar o que pode ser esse tal de PSA livre. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é interessado em doenças da próstata, em próstata no geral. E no meu canal eu tenho vários vídeos, dezenas de vídeos sobre próstata, câncer de próstata, próstata inchada e saúde masculina. Então, deixe o seu botão de curtir para ajudar o canal, isso ajuda nossa mensagem a chegar para mais homens. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Lembre-se de deixar seu comentário se você tiver alguma dúvida. Esse canal aqui não substitui uma consulta médica, porém você aprende bastante sobre próstata e sobre os seus exames, os remédios que você faz uso. Veja bem, PSA livre é a porção do PSA que não está ligado a nada dentro do sangue. O PSA, só para a gente lembrar, é o antígeno prostático específico, é uma sigla do inglês, que é um antígeno da próstata, ou seja, é uma substância que vai aumentar quando alguma coisa na próstata está alterado. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando as causas de PSA aumentado, porém nesse vídeo agora eu quero mostrar o que é o PSA livre. O PSA no sangue, ele tem a parte livre e a parte ligado a proteínas. A parte livre e a parte ligado a proteínas, se você somar os dois juntos, dá o PSA total. Então, quando você pega um exame de próstata, eu coloquei aqui no lado apenas um exemplo para a gente entender, mostra o PSA total, que é o mais importante, e o PSA livre. Veja bem, quando o homem tem um câncer de próstata, as células do câncer de próstata geralmente produzem um PSA ligado a algumas proteínas. Então, a quantidade de PSA livre fica menor, porque aumenta a porcentagem que não está livre, que está ligado a proteínas. Então, por uma questão de matemática, a porcentagem do PSA livre diminui. Então, quando você faz a relação PSA livre sobre PSA total, você divide o PSA livre sobre o PSA total, e multiplica por 100, obviamente, você tem aquela porcentagem que aparece na maioria dos laboratórios. Se o PSA livre sobre o total, vezes 100, né? A porcentagem, a relação entre o PSA livre e o total, estiver abaixo de 15%, abaixo de 20%, principalmente abaixo de 15%, existe uma chance maior que você tenha câncer de próstata. Por quê? Porque o PSA que a próstata está produzindo está sendo mais ligado a proteínas que o normal. Então, o PSA livre ficou baixo. Então, a relação vai cair, tem uma baixa porcentagem de PSA livre sobre o PSA total. Então, na prática, se você atende um homem com PSA entre 4 e 10 e o PSA livre sobre o total, a relação PSA livre sobre o total, estiver abaixo de 20%, abaixo de 15%, opa, isso dá uma preocupação maior. Por quê? Pode ser que esse homem esteja com câncer. E aí a investigação deve se prosseguir com uma ressonância ou, dependendo da situação, até uma biópsia de próstata. Além do PSA livre sobre o total, é muito comum que a gente utilize também a densidade de PSA. O que é densidade de PSA? É o valor do PSA total dividido
pelo volume da próstata, aquele volume em ml, em centímetros cúbicos que a próstata tem. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Se essa densidade estiver maior que 0,15, é ruim. Significa que você tem muito PSA para pouca quantidade de próstata. Então isso pode ser um câncer de próstata. Aumenta um pouco a suspeita do câncer de próstata. Por isso que a avaliação do câncer de próstata, geralmente, a gente não utiliza um parâmetro só. A gente não utiliza somente o toque retal, a gente não utiliza só o PSA total, a gente não utiliza só o PSA livre, não utiliza só a densidade, não utiliza só o ultrassom. O urologista atencioso, que é entendido no assunto, ele utiliza todos esses dados para chegar à conclusão se aquele homem precisa de avançar na investigação e fazer eventualmente uma ressonância, uma biópsia, ou se esse homem pode simplesmente continuar acompanhando esse aumento do PSA. Então, nesse vídeo, você aprendeu qual a importância do PSA livre, aprendeu também a densidade do PSA. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo, que na medida do possível nós vamos responder.